Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse avental junino com todos os detalhes, um acabamento perfeito. Não precisa ter máquina de overlock para fazer um bom acabamento, gente, ó. Tudo feito na máquina doméstica e olha isso aqui, olha esse acabamento. Detalhe que eu tô usando cetim e chita, que são tecidos que desfiam bastante. Se você tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo ao Manual do Artesanato. Meu nome é Lidiane, por aqui eu ensino a fazer várias técnicas, tenho um montão de dicas. Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve, porque aqui eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa e nos mínimos detalhes. A tia é chata, a tia gosta de tudo muito certinho e ensina o pulo do gato. Então, ó, já se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações assim que eu postar aula nova. E se puder, curte, comenta, compartilha desde já, eu agradeço. E vamos deixar de conversa, bora lá aprender a fazer o nosso aventalzinho junino. E hoje nós vamos usar alfinetes, renda, tesoura, linha de costura e os tecidos. Eu vou usar tricoline, chita e cetim. Vocês podem substituir esse tricoline por murim, que é um tecidinho bem baratinho. Como vai ser o forro, essa é uma ótima opção. Primeira coisa que nós vamos fazer é costurar as alças. Vão posicionar frente com frente, vão dobrar desse jeito e passar uma costura reta desse lado. Não esqueçam do retrocesso no início e no final. Depois de fazer essa costura na lateral, vou dar um pique na dobrinha. E aí vou posicionar a costura com esse pique que eu acabei de fazer. E aí é só fechar essa ponta. Para desvirar, vocês podem usar a ajuda de uma canetinha. Põe aqui no final. E aí é como se vocês fossem vestir essa caneta. No início é um pouquinho chatinho, principalmente o cetim, mas depois fica fácil. Depois que as alcinhas estiverem costuradas, vocês vão pegar a parte da frente e vão medir 2 centímetros da lateral para dentro, de um lado e do outro. Feita a marcação, vocês vão posicionar a alça para dentro do risco, tá? 2 centímetros tá marcadinho aqui, posiciona a alça. Lembrando que todas as medidas estão aqui na descrição do vídeo e tem a medida do adulto e infantil. Agora eu vou lá na máquina, vou passar uma costurinha de segurança somente na ponta. Depois que eu fizer essa costura de segurança, eu vou pegar uma outra parte que eu tenho aqui, ó, que é do mesmo tamanho dessa. Vou posicionar frente com frente e aí eu vou costurar toda a volta com a distância de um pezinho de máquina. Vou desvirar e depois rebater a costura. Olha essa dica para desvirar e ficar bem certinho esse canto, não precisa cortar. Vocês vão dobrar seguindo a costura, tá? Ó, a costurinha tá bem certinho, é importante que fique bem certinho, né? Dobra bem em cima da costura. Aí vocês vão pôr a mãozinha por dentro. Vão segurar essa dobrinha aqui, ó. Segura essa dobra, e aí esse tecidinho que tá atrás, ele vai cobrir essa pontinha, tá? Então, aqui, ó, segurou, aí puxa, como se estivesse cobrindo, tá? E aí desvira. Olha só, o cantinho fica bem certinho. Depois de desvirar, o ideal é passar ferro e aí nós vamos rebater essa costura, que nada mais é do que passar uma costurinha bem na pontinha em toda a volta.
Nessa parte de baixo, vocês também podem passar uma costura reta ou um zigue-zague para não ficar desfiando. Aí nós vamos marcar o meio, vou dar um piquezinho aqui. Vou pegar as duas faixas do cos e vou marcar também o meio, vou dar um piquezinho. E aí é só posicionar frente com frente, pique com pique. Eu vou aproveitar e já vou costurar as duas faixas, mas se você tá começando agora, pode ir lá fazer uma costura de segurança e depois adiciona outra faixa. Agora eu vou lá na máquina e vou costurar toda essa faixa desde o início e é a parte de baixo, tá? Não é aqui em cima. Por enquanto, nós vamos costurar só a parte de baixo, tá bom? De uma ponta até a outra. Além de fazer toda essa costura, eu fiz uma dobrinha aqui, ó. Eu marquei a ferro usando um gabarito para facilitar a nossa vida. Aqui é um papel cartão, eu marquei 1 centímetro. Aí eu fui lá no ferro, fiz isso aqui, gente. Facilitei muito, ó. Dobra aqui e vai passando, tá? Eu marquei nas duas pontinhas, ó. Marquei aqui em cima e marquei embaixo, tá? Depois é só unir essas pontinhas e aí passo o ferro em tudo. Ele tem que ficar assim, ó, todo bonitinho. Deixa eu desvirar aqui pra vocês verem. O cetim tem vida própria, né? Mas eu acho que vocês conseguem visualizar. Aqui tem uma dobra, aqui tem outra dobrinha também, tá? É só pra marcar, não vamos costurar nada por enquanto. Inclusive, a gente vai reservar essa parte e vamos pra saia. Aqui eu já tenho as 3 faixas que vão compor a nossa sainha. Aqui eu já apliquei a renda e fiz o franzido. Acompanhem aí esse processo. Vou posicionar a renda na frente do tecido e vou costurar usando o ponto zigue-zague. Percebam que eu fiz o zigue-zague bem na pontinha. Aí eu vou jogar essa rendinha lá pra trás e eu dobro um pouquinho esse tecido que ficou na frente, ó. Fica quase 1 centímetro, não chega a ficar 1 centímetro, não. E aí vocês vão passar uma costura reta aqui em cima pra ficar um acabamento perfeito e assim não vai ficar desfiando. Vou fazer o franzido na faixa mais escura para vocês visualizarem bem. Aqui eu tenho a linha 10, já mudei para o ponto zigue-zague, deixei bem largo. Aí eu vou posicionar a linha em cima do tecido, deixo um pedaço de linha sobrando, tá? Mais ou menos uns 20 centímetros. Deixo lá para trás. E aí eu vou fazer um zigue-zague em cima dessa linha. Depois é só puxar, tá pronto o franzido. É só manter a linha no meio e vai costurando. Depois que terminar, corta um pedacinho maior, né? Deixa uma ponta sobrando. E olha só como é que fica, ó. A linha 10 tá aqui no meio. Então, é só a gente puxar esse fiozinho, olha só que facilidade para franzir. Se não quiser fazer assim, deixa o ponto reto mesmo, o máximo que vocês puderem, e aí depois é só ir puxando a pontinha, tá? Só que quando fizer assim, tem que tomar cuidado para não arrebentar a linha, porque se arrebentar, daí tem que voltar para a máquina e costurar tudo de novo. Ou então, pode fazer à mão mesmo. Adicionei a primeira faixa no tricoline. Como eu falei, vocês podem usar o murim, que é um tecido mais baratinho, né? Se não quiser usar o tricoline, o murim, pode usar o tecido da faixa também, que vai ficar muito bom. Agora eu vou lá na máquina e vou passar meio pezinho de máquina. Se vocês estiverem utilizando um tecido que tem estampa, nesse caso não tem, né? Vocês vão posicionar dessa maneira, ó, avesso com avesso, tá? A estampa ficaria desse lado.
Agora a gente vai fazer uma costura para evitar que esse tecido fique desfiando. É ideal para quem não tem máquina de overlock, que é o meu caso, a gente vai fazer uma costura francesa. E como que é essa costura francesa? Olha só, o tecido tá assim, né? Essa é a frente e a costura tá aqui, ó, do lado da frente, certo? Nós vamos fazer o seguinte, vamos jogar esse barradinho pra cima, olha só. Jogou ele pra cima e aí a gente faz uma dobrinha aqui, ó, do lado de trás. E aí eu vou passar uma costurinha em cima da faixa. Na verdade, é bem na emenda. E aí vai ficar assim, ó, olha o acabamento, fica parecendo um viés. Vejam como fica o acabamento na parte interna, fica parecendo um viés mesmo, né? Depois, é só passar uma costura na parte da frente, na verdade vai rebater essa costura. Aqui, eu já fiz a primeira marcação da segunda faixa, né? Temos uma faixa, vamos adicionar a segunda. E para isso, vocês têm que fazer essa marcaçãozinha. Aqui tem 6 centímetros, dessa costura para cima, 6 centímetros. Para fazer o adulto, vocês vão marcar 10, tá? Então, infantil 6, adulto 10. E aí, eu vou pegar a faixa de cetim, vou posicionar dessa maneira, ó. Frente com frente, tá? Então, vou deixar ela pra cima e vou costurar rente a essa linha. Fiz a costurinha para prender a faixa no tecido. Agora eu vou rebater essa costura para não ficar desfiando aqui na parte de dentro, né? Para ficar com bom acabamento. Depois que vocês costurarem a faixa do meio, vocês vão fazer mais uma marcação e essa daqui tem que ter 8 centímetros. 2 centímetros a mais do que essa daqui. Por que que tem que ter 2 centímetros a mais? Porque essa do meio nós fizemos esse acabamento, né? A gente costurou, depois tombou e ficou assim, ó. Pra não ficar parecendo nada, desfiado. Pro acabamento aqui na parte de trás também ficar bem certinho. É por isso que a gente fez dessa maneira, tá? Como a parte de cima nós vamos costurar o cos, então a gente já pode ir direto fazer isso aqui. Tá bom? Então, vocês precisam dessa referência de 8 centímetros. Aí, é só posicionar rente à linha e costurar. Cortei o excesso de tecido para facilitar. E aí, agora, eu vou puxar o fiozinho que nós usamos para franzir, da primeira faixa, e vou franzir do tamanho da cinturinha da pessoa que vai usar. Eu não preciso fechar, né? Não preciso deixar fechadinho, porque é um avental, a pessoa vai estar com roupa por baixo, mas se vocês quiserem, pode fazer o tamanho exato. Eu vou deixar esse com 60 centímetros, mas depois eu vou fazer a bainha, tá? Então, ele vai diminuir um pouquinho, vai diminuir uns 4 centímetros, então ele vai ficar com 56 centímetros no total, depois de franzidinho. E depois que eu fizer essas bainhas do lado, é só aplicar a parte de cima. Eu vou lá na máquina passar uma costurinha de segurança, só para o tecido não sair do lugar. Para fazer o acabamento aqui na lateral, não tem segredo. Vocês vão dobrar uma, dobra duas. Só toma cuidado para dobrar todas as camadas, tá? Podem colocar um alfinetinho, que nem eu fiz aqui, ó. Prendi com o alfinete para não sair do lugar as camadas, né? E aí, é só fazer essa dobrinha e passar uma costura. Marquei o meio, vou pegar aquela parte que nós reservamos, que é a parte de cima. E na parte de trás, qual que é a parte de trás? É essa daqui, ó, que tem a costurinha das alças, certo? Então, eu vou fazer um pique, já fiz um piquezinho aqui. E aí, eu vou posicionar esse pique com a marcaçãozinha do meio. Vou alfinetar e vou costurar naquela marcação que eu dobrei usando o ferro, né? Nessa marcaçãozinha aqui, ó, de 1 centímetro.
aqui no final do cos, eu fechei e depois fiz uma costurinha na parte de baixo, mais ou menos uns 4 dedinhos. Aí é só desvirar daquele jeitinho que eu ensinei. Então ficou desse jeito. Agora eu vou pegar aquela dobrinha que nós fizemos lá no início com ferro e aí eu vou posicionar rente à costurinha que nós acabamos de fazer, né? Deixa eu mostrar a parte de trás como é que ficou. Olha só a parte de trás. E aí eu vou costurar pela frente, tá? Posicionando a dobra em cima da costura que nós acabamos de fazer, ó. Vai ficar assim. E o nosso aventalzinho tá pronto, colei os lacinhos usando a cola quente e para compor o look só falta um chapéuzinho. Por falar nisso, aqui no canal tem um vídeo onde eu ensinei a fazer um chapéuzinho usando tampa de galão, sabe aqueles galões de 5 litros de água sanitária, por exemplo? Vou deixar o vídeo aqui para vocês. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.